Oiê! Bem. Então vamos lá, gente, para a lei número 10.382, que fala o Plano Estadual de Educação do Espírito Santo e vistas ao cumprimento da Lei Federal número 13.005, de 24/6/2014, e do artigo 179 da Constituição Estadual de 1989, por Cleusa Passos, eu mesma. E aí eu já te convido para ir dando um like, questões da prova, do concurso, né? Da SEDU. Então vamos lá, para frente. Então vamos lá, gente. Foi sancionado, né, a lei número 10.382 e foi aprovado o Plano Estadual de Educação do Espírito Santo do período de 2015 a 2025, que são 10 anos. E no artigo 1º já fica aprovado o Plano Estadual de Educação do Espírito Santo, com vigência de 10 anos, a contar da publicação desta data. Aí vem em forma de anexo único para cumprir a Lei Federal 13.005 de 2014 e do artigo 179, 179 da Constituição Federal. Então, no artigo 2º já vai falar as diretrizes. E até a 11ª diretriz, eu acabei aqui colocando um grifo de vermelho, tá? Então, vai falar o quê? As diretrizes é o quê? Preste atenção. Primeiro inciso, erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades, na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, a melhoria da qualidade da educação, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, não é? A promoção do princípio da gestão democrática, claro que é da gestão pública, a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Estado. E aí, o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, com proporção do produto interno bruto, que é o PIB estadual, e que assegure atendimento às necessidades de expansão, claro que é com padrão de qualidade e equidade. E no 9º, valorização dos profissionais da educação, que muito nos interessa. E no 10º, a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. E no 11º, fortalecimento, ampliação e consolidação da educação no campo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Aí nós temos o artigo 3º, que fala do prazo de vigência, né? Para a questão das metas e as estratégias específicas. No artigo 4º, vai falar das referências para as metas estabelecidas lá no anexo único, foi em cima da Lei de Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é a PNAD, o Censo Demográfico e os Censos Nacionais da Educação Básica e Superior mais atualizados, disponíveis na data de publicação desta lei. Aí depois, então, vem os parágrafos primeiro. Então, olha bem, o Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo é o PAEBS, que será a fonte de informação para avaliação da qualidade da educação básica, dentro de 2 indicadores, os indicadores de rendimento escolar, que é o desempenho dos estudantes, e o segundo, indicadores de avaliação institucional relativo ao corpo docente, é claro, o corpo técnico e o corpo discente, a infraestrutura de escola, os recursos pedagógicos, currículo e processos de gestão. E tem outros ainda. Aí o parágrafo 2º vai falar que os indicadores referidos no inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo serão calculados em função de diferentes níveis de agregação, etapa da educação básica, total do estado, do município, rede escolar e estabelecimento de ensino, e servirão de base para elaboração e divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação, que é o IDE. No parágrafo 3º vai falar
da qualidade, como será monitorada a qualidade da educação básica, que é pelo SAEB também. E no artigo 5º, a execução do Plano Estadual de Educação e o alcance das suas metas servirão para monitoramento e de avaliações periódicas. Claro que isso a cargo de quem? Da CEDU, do CE, que é o Conselho Estadual de Educação, do COPES e da Comissão de Educação de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, a Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Aí no parágrafo 1º vai falar que as instâncias referidas no caput desse artigo compete ainda estabelecer sistemática de monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Educação e de suas metas, divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações, e analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o alcance das metas. No parágrafo 2º vai falar que durante a vigência do Plano Estadual de Educação, o Instituto Jones dos Santos Neves que realizará estudos para aferir o cumprimento das metas estabelecidas no anexo único dessa lei. No artigo 6º vai falar que os estados e municípios atuarão em regime de colaboração, visando o alcance das metas estabelecidas. Caberá aos gestores estaduais e municipais a adoção de medidas necessárias para o estabelecimento dessas metas. No parágrafo 2º, os municípios criarão um mecanismo de monitoramento e avaliação do alcance das metas em nível local. No artigo 7º, os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do Estado serão formulados tendo por referência o Plano Estadual de Educação sem prejuízo de novas prioridades. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, claro que foi em 24 de junho de 2015. E agora nós vamos ao anexo único, que são as metas e estratégias do Plano Estadual de Educação. E aí a gente vê que a meta 1, vamos prestar atenção, gente, a meta 1 fala sobre a educação infantil. Então, meta 1, educação infantil, que é o que nós já estudamos até lá na LDB. Então, vamos lá. A educação infantil, crianças de 4 a 5 anos de idade, universalizar, né? Até 2016, a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência desse plano estadual. Para isso, gente, para cumprir essa meta 1 que fala sobre educação infantil, para garantir, nós temos aqui as estratégias. Todas essas estratégias, vocês vão olhar que foi colocado em regime de colaboração. Quando fala em regime de colaboração, município, estado, União e Distrito Federal. Então, esse é o regime de colaboração. Então, a gente não precisa falar toda hora nele. Então, lá no 11º já foi vetado, o 12º que fala que no final da vigência seja inferior a 10% a diferença entre as taxas de frequência em educação infantil das crianças de até 3 anos. Depois, levantamento da demanda por creche para a população de até 3 anos. No primeiro ano de vigência, procedimento e prazos para definição de mecanismo de consulta pública. Depois, a meta 1.5, apoiar a manutenção e ampliação e respeitar as normas de acessibilidade para a construção e reestruturação de escolas. Depois temos, até o 2º ano de vigência de avaliação da educação infantil a ser realizada a cada 2 anos. Gente, a avaliação tem que ser a cada 2 anos com parâmetros nacionais de qualidade. E essa implantação dessa avaliação é aferir a infraestrutura, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes.
Depois nós temos, fala sobre a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, garantindo progressivamente o atendimento por profissionais com formação superior. 1.8 vai falar da articulação da pós-graduação, núcleos de pesquisa e curso de formação para os profissionais da educação, garantindo a elaboração de currículo e propostas pedagógicas. Depois tem o atendimento da educação infantil para as populações do campo, indígena, quilombola, suas respectivas comunidades, por meio de redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando o deslocamento das crianças de forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantindo consulta prévia e informada. Depois temos ainda, em caráter complementar, programas de orientação a apoio às famílias por meio de articulações das áreas de educação, saúde e assistência social. E o foco sempre é o desenvolvimento integral das crianças até 3 anos. Pois lá na meta 1.12, nós temos que fala sobre a garantia do atendimento da criança de 0 a 5 anos, em estabelecimentos que atendam os parâmetros nacionais de qualidade e articulação com a etapa escolar vigente, visando o ingresso do aluno com 6 anos no ensino fundamental. Aí depois no 1.13 vai falar do fortalecimento do acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência das crianças em educação infantil, né? Em especial os beneficiários do programa de transferência de renda. 1.14 promover a busca ativa de crianças. 1.15, levantamento anual da demanda real por educação infantil em creche e pré-escola, para poder planejar e verificar o atendimento, para não deixar de atender, tem que ter planejamento. 1.16, o acesso à educação infantil em tempo integral para todas as crianças de 0 a 5 anos, conforme estabelecido lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Depois, 1.17, fomentar a elaboração de orientações curriculares dos PPPs e do suprimento de recurso didático, condizente com as especificidades da população do campo, das comunidades indígenas e quilombolas. Aí a gente já vai para a meta 2, então nós falamos da educação infantil na meta 1, vamos falar do ensino fundamental na meta 2, que é universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população, de 6 a 14 anos, e garantir pelo menos 95% do que os estudantes concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência deste plano. Então, aí a gente vai ver também que as metas, que vai falar o quê? Geralmente é igual da educação infantil, né? Igual assim, no modo. Vamos colocar, por exemplo, o 2.1 vai falar nas propostas de direito e objetivo de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes do ensino fundamental. Aí depois já vai falar no 2.2, implantação dos direitos e objetivo da aprendizagem e desenvolvimento. Claro que é dos alunos do ensino fundamental, né, gente? 2.3, o acompanhamento individualizado. 2.4, fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda e implantar o acompanhamento e monitoramento dos dados referentes a situações de discriminação, preconceito e violências nas escolas, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e à juventude. 2.5, promover a busca ativa. 2.6, adotar tecnologias pedagógicas para a organização das atividades didáticas entre o tempo escola e o tempo comunidade. 2.7 fala da organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo a adequação do calendário escolar, conforme a realidade, a identidade cultural e as condições climáticas. Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais.
2.9, incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares. 2.10 foi vetado. 2.11, desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental. 2.12, oferecer atividades extracurriculares do incentivo aos estudantes de estímulo à habilidade. 2.3, promover atividade de desenvolvimento e estímulo à habilidade esportiva nas escolas. 2.14, implantar em regime de colaboração políticas públicas para a correção das distorções idade e série. 2.15, criar alternativa de organização do currículo e do trabalho docente multidisciplinar. E aí, a gente já vai para a meta 3, que é universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Então, estamos falando das matrículas do ensino médio. A meta 4, gente. Então, depois que nós falamos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, a média 4 vem tratar da população com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Todas as vezes que eu falar alunos com deficiência, eu vou estar falando transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Tá, gente? Então, não vou falar tudo, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Então, quais são as estratégias, gente, da meta 4 que fala dos alunos com deficiência? Contribuir na contabilização para fins de repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, do Fundeb, das matrículas dos estudantes da educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional especializado, complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas efetivadas conforme o censo escolar mais atualizados na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade nos termos da Lei nº 11.494 de 2007. E 4.2, promover no prazo de vigência deste plano a universalização do atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 a 3 anos, com deficiência, transtornos. 4.3 vai falar da sala de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores para o atendimento. 4.4, garantir atendimento educacional especializados em sala de recursos multifuncionais. 4.5, criar e consolidar centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais da área de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia. No 4.6, aderir a programas suplementares que promovam, a acessibilidade nas instituições públicas, conforme adequação arquitetônica, oferta de transporte acessível, disponibilização de materiais didáticos próprios. No 4.7, vai garantir a oferta da educação bilíngue em língua brasileira de sinais. 4.8, garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular, sob alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica. 4.9, fortalecer o acompanhamento e monitoramento de acesso à escola e o AEE, a permanência e o desenvolvimento escolar dos estudantes. No 4.10 vai falar do desenvolvimento de metodologia, materiais didáticos, equipamento e recurso de tecnologia assistiva. 4.11, promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais. 4.12, promover articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos em parceria com a família.
No 4.13, apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender a demanda do processo de escolarização dos estudantes. 4.14, utilizar os indicadores nacionais de qualidade e política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas. 4.15, colaborar com órgãos de pesquisa, demografia e estatística competentes na formulação. 4.17, pesquisa, demografia e estatística competentes na formulação. 4.16, incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação para profissionais da educação. 4.17, promover parceria com instituições comunitárias, confeccionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas. 4.18, promover parcerias preferencialmente com instituições públicas de formação de professores. 4.19, garantir formação continuada aos professores da sala regular, referentes ao público-alvo da educação especial. 4.20, formação continuada para os profissionais de educação atuantes na educação especial, com temas de diversidade e educação socioambiental. 4.21, garantir o atendimento dos estudantes da rede pública de ensino. 4.22, estimular e promover a participação das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional. E a meta 5 vem falar sobre alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Só que vocês sabem que este plano estadual de educação, ele é de 2014, 2015, né? Então, agora com a BNCC, muda-se a alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 2º ano do ensino fundamental, tá bom? E as metas são quais? As estratégias para esta meta de alfabetização. Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, né, nos anos iniciais, claro, articulando com estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, para garantir a alfabetização plena de todas as crianças. Aí depois vai falar sobre os instrumentos da avaliação nacional periódicos e específico para aferir a alfabetização das crianças. Depois 5.3, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização das crianças. Claro que assegurada a diversidade de métodos e de propostas. 5.4, fomentar o desenvolvimento das tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras. 5.5, apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes, isso com a produção de materiais didáticos específicos e com instrumentos de acompanhamento, considerando o uso da língua materna em comunidades indígenas e pomeranas e a identidade cultural das comunidades quilombolas. 5.6 é promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a alfabetização de crianças. Depois a gente vem com a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades. Inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas. E promover ações de fortalecimento do vínculo da escola com família e suas diferentes posições. Aí a gente já segue para a meta 6, que fala da educação integral e de tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, tanto as do campo quanto as da cidade, de forma a atender pelo menos 25% dos estudantes da educação básica. E aí a gente vai, como discorre, as estratégias. Teremos promover a oferta de educação básica pública em tempo integral por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas. Isso tudo para que o tempo de permanência do estudante da escola passe a ser igual ou superior a 7 horas diárias durante todo o ano letivo. Isso com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola. Daqui tá certa para a questão da prova, tá, gente? Aí depois, criar estratégias curriculares que atendam uma educação de formação integral,
com conteúdos e prática que respondam às exigências. Na terceira estratégia, instituir em regime de colaboração programa de construção de escolas, dentro do conceito de espaço escolar sustentável. Depois, fomentar e executar o Programa Nacional de Ampliação e Reestruturação das Escolas Públicas, fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais, naturais e esportivos, isso com equipamentos públicos, né, gente? Por exemplo, aí nós temos centro comunitárias, biblioteca, praça, parque, museu, teatro, cinema e planetário. Atender as escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, adotar medida para otimizar o tempo de permanência dos estudantes na escola. 6.9. Fortalecer políticas intersetoriais com ações de orientação e apoio à família por meio das áreas de saúde. Na meta 7, é fomentar a qualidade de educação básica do campo e da cidade em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir os seguintes médias nacionais para o IDEB. Então, a gente vê aí que nós temos o IDEB 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021. Então, nós temos dos anos iniciais do ensino fundamental, dos anos finais e do ensino médio. E aí estão as metas até 2021. E aqui embaixo vamos discorrer com as estratégias, que são participar do Pacto Interfederativo na implantação das diretrizes pedagógicas. No 5º ano de vigência, pelo menos 70% dos estudantes do fundamental e do médio têm alcançado nível suficiente de aprendizagem. No último ano de vigência, esses mesmos estudantes têm alcançado 80% do nível desejado. Aí depois fala sobre os indicadores de avaliação institucional com base no perfil dos estudantes e no corpo de profissionais da educação, na infraestrutura da escola, no recurso pedagógico disponíveis. Institui processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica por meio da constituição de instrumentos de avaliação. No 7.6, formalizar e executar os planos de ações articuladas, dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública. E associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas intermediárias. E aí, a gente vai lá, que já na 8ª estratégia, que fala sobre os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados nos anos finais do ensino fundamental. E isso tudo, claro, incorporar o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Depois vem a 9ª estratégia, fala dos indicadores específicos de avaliação de qualidade da educação especial. Também fala da qualidade da educação bilíngue para surdos. E aí vai atingir as metas do IDEB, diminuindo as diferenças entre as escolas. E aí depois falamos sobre divulgar, acompanhar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do Sistema Nacional. No 7.2, melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações de aprendizagem. Então, fala também do PISA aqui, né? 7.3, incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a educação infantil, fundamental e médio. Pois, garantir o transporte gratuito para todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória. Depois fala sobre as alternativas de atendimento escolar para a população do campo, que considere as especificidades locais. Depois, desenvolver pesquisas que apontem alternativa de atendimento escolar para a população do campo. 7.16, universalizar em colaboração, né, União, Estado e Município, até o 5º ano de vigência do Plano Estadual de Educação, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar até o final da década a relação computador-estudante nas escolas de rede pública.
Então, nós vimos aí quantos computadores chegaram nas escolas, os alunos dos terceiros anos estão recebendo Chromebooks para levar para casa. Então, essa ampliação está sendo feita devagar, mas está, como prevê o Plano Estadual de Educação até 2025, né? Depois, apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de recursos financeiros à escola. Aderir a programa de ações de atendimento ao estudante em todas as etapas da educação básica. Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso à energia elétrica. Gente, temos os cantões dos municípios também, né, gente? E tá além da energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos, garantindo o acesso do estudante a espaço para prática esportiva, bens culturais e artístico, e a equipamento de laboratório de ciências. Depois, a 20ª estratégia é aderir e participar do Programa Nacional de Reestruturação, prover equipamento e recursos tecnológicos digitais, colaborar na elaboração dos parâmetros mínimos de qualidade, informatizar integralmente com apoio da União a gestão das escolas públicas, garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores, implementar política de inclusão e de permanência na escola, garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e da cultura afro-brasileira e indígena, e implementar ações educacionais nos termos da Lei nº 10.639, de 2003, e 11.645, de 2008. Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações itinerantes, de comunidades indígenas e quilombolas. Desenvolver currículos e proposta pedagógica específica para a educação escolar das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas. Mobilizar as famílias e os setores da sociedade civil, articulando a educação formal com as experiências de educação popular e cidadã. Promover a articulação dos programas na área da educação. Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde, educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar pública, da educação básica, estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação. E aí também fortalecer, em articulação com o Sistema Nacional de Avaliação, o Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica, que é o nosso PAEBS. Promover com especial ênfase em consonância com as diretrizes do PNL, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e professoras. Participar em articulação com entes federados do Programa Nacional de Formação de Professores. Promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, estabelecer política de estímulo às escolas para melhorar o desempenho do IDEB, depois criar mecanismos que possibilitem reduzir o percurso para o deslocamento do estudante do campo entre sua residência e a escola, desenvolver pesquisa para fortalecer as escolas do campo com turmas multisseriadas, que ainda existe, fortalecer as escolas do campo, providenciar alternativa adequada ao enfrentamento de obstáculos que venham colocar em risco a segurança dos estudantes do campo no percurso de acesso à escola. Este vídeo foi o Plano Estadual de Educação, e aí eu peço para você faça um comentário, dê um like. Tirei uma foto aqui, tinha até do SBT, aí eu aproveitei ela para colocar aqui. Se até Silvio Santos pede para compartilhar, por que eu não vou pedir também? Compartilhe o melhor. Este vídeo é de legislação, por isso ele é um pouco maçante, porque escutar lei, eu falo rápido, porque quando a gente está falando rápido, a atenção é maior e a pessoa, ela tem concentração maior também, do que se for um vídeo muito lento. E também ele é um pouco longo, tá bom, gente? Essa foi a primeira parte. Beijo para você.